Mas eu quero trazer o recado de Deus para o seu coração. A palavra de Deus fala aos nossos corações, meu querido, em João capítulo 5, versículo 24. João 5, 24 diz assim: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha que maravilha! E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que maravilha, meu querido! Grande milagre. O maior e melhor milagre Deus fez na minha vida. Fez na sua vida, quem sabe você é um servo do Senhor. É o milagre da transformação. O Senhor nos tirou da morte para a vida. Ele passou. Nós estávamos mortos no nosso delito de pecado. Então Deus nos deu a vida através de Jesus Cristo. Então a cada dia temos visto muitas pessoas com medo da morte. Ai, eu estou com medo de morrer. Não é? Nós sabemos que às vezes bate essa fraqueza na mente das pessoas. Mas nós não temos que viver assim, meu querido. Mas existe uma coisa que é pior do que a morte. O que é pior do que a morte? Então alguém vem até perguntar. É a morte espiritual. Nós vivíamos mortos espiritualmente. E o Senhor nos deu a vida, é nele. Então o texto fala claramente, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou Jesus, quer dizer, nós temos que crer em Deus. E tem a vida eterna, não diz terá, não, já passa a ter a vida eterna. Que maravilha, meu querido. Então, meu querido, é a morte espiritual, é que você deve ter medo. É a pior coisa, é a morte espiritual. E ninguém está preocupado com a morte espiritual. Mas é bom saber que tanto a morte física como a morte espiritual entraram na vida do homem por causa do pecado. Eu bato sempre na tecla falando sobre o pecado. E eu preciso ouvir isso para que eu possa tomar uma posição de servo do Senhor, para que eu possa me desviar do mal, se afastar, correr a distância dessa lepra chamada pecado que tem atrapalhado muitas vidas, meu querido. Portanto, uma boa notícia, o cristão que foi vivificado por Deus não deve temer a morte física, meu querido, porque ele já tem realmente a vida espiritual. Olha que maravilha. Pois quem tem Jesus sabe que a morte física é uma grande viagem espiritualmente. E quando nós vamos assim sepultar alguém, nós falamos, né? Deus recolheu. Que maravilha é ser cristão. É nessa hora que a gente vê a diferença daquela pessoa. É ser um cristão, um servo de Deus. E uma certa vez eu ouvi um testemunho de alguém, que alguém convidou um vigário ali para trazer uma palavra de consolo, para que aquela família então estava desesperada. E esse vigário chegou lá, viu um funeral, e nesse funeral o vigário chegou e disse, ninguém chamou o senhor não, senhor vigário. E quando esse vigário chegou lá, viu os crentes cantando a canção, louvando a Deus, orando ao Senhor. Porque o cristão, meu querido, é recolhido, assim nos diz, meu querido. Então é importante isso. É importante, e aí nessa mesma rua, tinha uma outra pessoa que não tinha religião e as pessoas estavam se desesperando, se rasgando, chorando, querendo derrubar tudo, porque realmente um desespero, porque realmente as pessoas não entendem, as pessoas não sabem o caminho que leva o homem para o céu, que é Jesus Cristo. Então fica desesperado, meu querido. Então o cristão não deve temer a morte física, meu querido, nem a morte espiritual, que nós vivíamos mortos no nosso delito de pecado. Meu querido, a morte física não é o fim de tudo, de maneira nenhuma. Como tem a canção de Francisco de Assis aí, que é morrendo que nascemos para a vida eterna. É morrendo, nós estamos nascendo para a vida eterna. Então é muito importante isso, meu querido. Não ande desesperado, o que é que vai acontecer amanhã? Será que eu vou estar vivo amanhã? Não! Você não pode viver um segundo de vida a qual Deus já determinou. Então você está perdendo tempo. Se você ficar desesperado aí, não, você não consegue viver um segundo de vida a qual foi determinado por Deus. Então o seu dinheiro aí não vai valer nada, minha querida.
Se Deus determinou a hora certa, então para que viver desesperado? Então, nos diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós, os que ficarem vivos, seremos transformados, a Bíblia nos diz. Então é um privilégio muito grande para aquele que realmente foi chamado por Deus para a morte física. Vai se encontrar primeiro com o Senhor. Sabemos que ninguém quer. Sempre as pessoas dizem assim, não, não dá certo isso aí, eu não quero. Eu estava contando terça-feira agora aqui na igreja, lá na Coroa do Meio, que lá em Recife, teve alguém que fez uma peça teatral, pegou um revólver, a pessoa entrou, assim, com aquela roupa ali, diferente, estranha, e depois ele veio com a arma na mão e os crentes ficaram tudo apavorados. Eu estava contando isso, uma coisa que aconteceu mesmo, né? E, então essa pessoa que entrou com o revólver na mão era um crente mesmo, mas era para fazer uma experiência com as pessoas. E aquela pessoa com a voz bem alta, meio rouca, ele transferiu a voz dele diferente. E diz, você disse que morrer vai para o céu, não é? E quem é que quer ir para o céu agora? Quem é o primeiro agora? Eu vou matar todo mundo aí. Quem quer ir para o céu? Disseram que aquelas pessoas ficaram, não, agora não, desde besteira, pai, desde besteira. Realmente ninguém quer ir saber de morrer, não é verdade? Mas nós precisamos entender, meu querido, que esse é o caminho de todos nós. Mas nós sabemos que coisa maravilhosa é que o Senhor nos deu a vida eterna. A Bíblia nos diz que o homem não foi criado para morrer de maneira nenhuma. Deus nos fez para desfrutar da eterna felicidade ao lado dele. Deus nos fez para isso, meu querido. Mas o pecado foi que impediu que esse plano continuasse. Foi o pecado, meu querido. O pecado fez separação do homem e Deus. E é o que vem fazendo nos dias de hoje. Por isso, meu rádio ouvinte que está ouvindo essa palavra, como é que anda a sua vida diante do Senhor? Você tem se afastado do pecado, do mal. Nós precisamos fazer isso, meu querido. Isso é que é muito importante. Deus está olhando para cada um de nós. O pecado foi quem trouxe consequência terrível para o homem. Está trazendo aí nos dias de hoje. Foi o pecado que trouxe ao homem a morte espiritual. Interessante que nos diz Isaías que, mas as vossas iniquidades, hein, faz separação entre vós e o vosso Deus. Nos diz Isaías 59, versículo 2. Então é nosso pecado quem faz separação de nós e nosso Deus. Porque, meu querido, na verdade, foi o homem quem se separou ali da presença de Deus, da fonte da vida. Foi o homem que se separou. O homem foi que se desviou, deu lugar ao pecado, meu querido. Mas Deus deu a única oportunidade ao homem de ter a vida de volta. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, seu único filho, para transformar a humanidade. Interessante, meu querido. Uma certa vez eu estava pregando numa emissora aqui na cidade de Aracaju e eu me lembro da primeira mensagem que eu preguei lá, falando da experiência do formigueiro. Isso eu já contei uma certa vez. Um lavrador estava caminhando na roça e viu as formigas aí caminhando, carregando ali aqueles bagacinhos, aquelas plantações ali, as formigas carregando, e interessante. E veio um lavrador, colocou uma pedra ali no buraco do formigueiro e bateu com um cabo da enxada e colocou ali, pegou um ramo ali, de folha ali e ficou espalhando. As formigas ficaram tudo espalhadas. A formiga estava acostumada no seu caminho certo, juntamente com as outras formigas. Então as formigas ficaram todas embaraçadas. E o que é que podia ser feito para que aquela formiga entendesse qual é o caminho? Porque aquele lavrador fechou o formigueiro, espalhou com um galho de árvore. Então ali a formiga estava toda atrapalhada, sem saber onde é o caminho que ia buscar o seu local de dormir e os seus filhos. Bem assim somos nós, meu querido. Era assim. Nós vivíamos desgarrados, meu querido. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo ele veio como homem. Jesus veio como homem para dizer com a sua própria boca, dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Aquele local onde aquele homem tapou o buraco. Só podia alguma das formigas saber o caminho se alguém ou alguma coisa virasse como formiga e dizia assim, foi por aqui que eu vi o que o lavrador prendeu. Não é? É isso, meu querido. Então Jesus veio a este mundo e ele disse, como diz o versículo em João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi, meu querido, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que ele recebeu, que nós recebemos a justificação. Isso é que é importante. Que nesta tarde, meu querido rádio ouvinte, você analise como é que anda a sua vida com Deus. É muito importante buscar a presença do Senhor a cada instante da nossa vida. Nós sabemos que existem dois caminhos. É a Bíblia quem diz, não são invenção de crente. Não, é dois caminhos que existem. Não é? O caminho é da perdição, meu querido. É céu e inferno, são dois caminhos que existem. Então esse caminho Deus é quem leva. Não é você que toma essa decisão. Nós sabemos disso. Sabemos que morte sempre traz separação. Interessante que uma morte física realmente separa o corpo da alma. Já a morte espiritual é quando a alma se separa de Deus. Então que nesta tarde você analise como é que está a sua vida diante de Deus. Faça como aquele homem que morreu ao lado do Senhor Jesus. São dois perversos, dois ladrões, assim a Bíblia nos diz. Que um com arrogância, dizendo assim, se tu és o Cristo, salva você mesmo e a nós nessa mesma situação. Mas já o outro espiritual, ele disse, nós merecemos porque nós falhamos, nós pecamos. Mas Jesus, ele não pecou. E aquele homem humildemente se arrependeu dos seus pecados, disse assim, Senhor, lembra de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus claramente respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu querido, enquanto éramos adolescentes, eu não entendi o agir de Deus. Jesus fez um convite a um homem dizendo, segue-me. E este homem então respondeu, Jesus, Senhor, deixa que primeiro eu vou enterrar meus pais. Mas Jesus lhe falou, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Venha e me siga. Nos diz Lucas capítulo 9, 54 a 60. Então existem muitas pessoas que estão andando conosco, que muitas das vezes é um morto. E como é isso? Eu não entendia quando era criança. Como é que um morto pode guiar outro morto? Morto é aquele que não tem a vida. Morto é aquele que não tem Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quem não tem Jesus é um morto espiritual. Meu querido, um morto, ele não entende de nada, ele não decide para nada. Jesus é a verdadeira vida. Quem não tem Jesus é um morto espiritual. Preste bem atenção, meu querido, o que a palavra de Deus fala sempre ao seu coração. Jesus veio nos dar vida. Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ele vos deu vida, estando nós mortos no nosso delito e de pecado. Então o Senhor Jesus é que nos deu a vida. Ele quer abençoar você. Ele quer dar uma vida espiritual, quer transformar, quer tirar você, que é um morto. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa fazer esse trabalho especial no seu coração. Você se arrependa, como aquele ladrão da cruz se arrependeu enquanto há oportunidade. Quem sabe quanto tempo você vai viver aqui na terra, meu querido? Nós não sabemos, ninguém sabe. Então é bom estar ao lado do Senhor enquanto há oportunidade. Meu querido, o morto espiritual não tem capacidade nenhuma de voltar à vida. Quando Lázaro morreu fisicamente, ele não podia fazer nada por si mesmo. Mas Jesus, antes da ressurreição de Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, que ele quer ressuscitar, é o Espírito Santo de Deus é quem faz essa obra no seu coração. Se o Espírito Santo de Deus fala no seu coração, meu querido, você realmente vai começar a buscar a presença do Senhor. Vai se dedicar. Lázaro ouviu o chamado de Cristo. Lázaro realmente ele voltou a ter vida física, meu querido. Mas Jesus quer te dar nesta tarde uma vida espiritual, que você já morreu no passado. Nós éramos incapazes de voltar a ter vida espiritual. Já nascemos mortos no nosso delito e pecado. E para concluir essa palavra, simples palavra, nesta tarde,
Jesus está chamando você para seguir a Ele. Jesus quer te dar vida a você que está morto nos seus pecados. É Ele quem dá vida, é Ele quem perdoa o pecado. Ele é quem salva. Ele veio fazer isso nesse mundo. Nesta hora, quem sabe como é que anda a sua vida, meu querido? Se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, realmente você se arrepende dos seus pecados e peça ajuda a Ele. Faça isso que eu fiz quando eu vivia ali naquela invasão, passando situação difícil. Quando eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, comecei a me deleitar na presença de Deus. E o salmista diz, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do seu coração. Então sempre eu digo isso na igreja, meu querido. Você quer realmente ter um casamento feliz? Comece a se deleitar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você quer um trabalho, né? Quer um emprego, comece a se deleitar no Senhor com todo o seu coração. Aí você vai ver o desejo do seu coração sendo realizado. Não vá como muitas pessoas vão para a igreja no sentido de ser próspero, ser rico. Não, não vá nessa intenção. Vá realmente para fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. No finalzinho dessa programação, estarei orando por você. Exaltado é o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, nosso Deus. Meu Deus, meu eterno Pai, nesse momento nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor meu Deus, de poder estar aqui nessa emissora para trazer um recado de Deus para o coração das pessoas. Meu Pai, nesse momento eu peço, Senhor, ser com cada vida que está nos ouvindo nesta tarde. Deus, aquelas pessoas que estão enfrentando aquelas dificuldades, sem achar saída. Ó, querido Deus, ajude esse homem, essa mulher, dá-lhe um escape, meu Pai, para que essas pessoas possam compreender que o Senhor é Deus. Por isso eu te peço, Senhor meu Deus, ser com a nação brasileira, para essa decisão, meu Pai, que o Senhor é que está no comando, é o Senhor que é Deus. Eu sei que maravilhas vai acontecer, meu Pai. Por isso eu já te agradeço, meu Deus, por cada vida, nesta tarde que está ouvindo essa programação. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor.